Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nosso espaço de entrevista de hoje é com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com a extensão de base para a Westfália, Liane Brackmann, que está aqui conosco. E nos últimos dias, alguns assuntos vieram à tona justamente com relação a licenciamento de tratores, carteiras de motoristas para agricultores. Liane, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Tirol. É uma satisfação voltar e conversar com o nosso público lá do meio rural. Primeiramente, antes de entrar nesse assunto, quero parabenizar também o que aconteceu na quinta-feira passada, onde a senhora teve a oportunidade de se pronunciar em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde foram premiados também 30 produtores de Teutônia, 6 primeiros com destaque. Mais do que nunca, Teutônia se firma como a principal economia no meio rural do Vale do Taquari, né, Liane? Com certeza. Diretamente e indiretamente, a gente nem calcula o que significa o setor primário para a Teutônia, porque além de termos hoje 20% de participação direta na receita do município, nós acreditamos que chegamos a 50% tranquilamente com as entradas indiretamente, que seriam a renda, a geração de emprego, enfim, muitas empresas que dependem do setor primário, né? Muito bem, falando agora sobre essa revogação da resolução de 429, na verdade, que determina o emplacamento de tratores, que foi acertada na última terça-feira, dia 21, durante a 19ª edição do Grito da Terra Brasil em Brasília. O que de fato o que muda na vida dos nossos agricultores? Nós falávamos fora do ar antes, o licenciamento para tratores novos já existe, mas essa questão, porque nós moramos num lugar, como a senhora disse há instantes atrás, com 20%, isso significa que é muito natural a gente passar por um trator dentro da nossa cidade, nos bairros, a gente vai um pouco mais para o meio rural, passar por um trator, passar por alguma carreta agrícola. O que muda na vida dos agricultores e o que já vem sendo feito a respeito dessa resolução? Bem, nós temos hoje uma lei de trânsito, né, que o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, diz que cada veículo automotor precisa ser licenciado e precisa ter também condições para dirigir, ou seja, ter habilitação. E para os nossos tratores não é diferente. Até dia 1º de junho nós conseguimos assim isentar o emplacamento, o licenciamento dos nossos veículos. Essa semana nós vamos ter uma discussão ainda bastante pesada em Brasília com os órgãos, né? Porque nós assim não concordamos que os tratores usados hoje, já antigos, né, tenham que ser emplacados. Até porque não existe mais documentação e é bastante complicado. Mas o que nós conseguimos então? Uma comitiva do nosso estado também esteve participando do Grito da Terra, que foi mais uma entrega de pautas e negociações, inclusive pautas abertas ainda. Foi criado um grupo de trabalho, vários grupos de trabalho para atuarem nas mais diversas áreas. Mas essa semana então vamos estar esperando ainda uma resolução, alguma coisa que diz respeito aos veículos, os tratores mais antigos. Então, a partir do dia 1º de junho estaria valendo novamente o licenciamento, a pessoa estar habilitada para trafegar em via pública, né? Como também a carteira sempre existiu, categoria C. Nós, sindicatos, defendemos qualquer categoria, mas também somos responsáveis e achamos que pessoa que trafega em via pública, um trator, precisa ter condições básicas de saber dirigir numa rodovia de trânsito, né? Sinalização, enfim, porque é um veículo automotor. Mas nós achamos que a habilitação B talvez deva também cumprir o exigido. Então essa é a nossa defesa, qualquer categoria de habilitação, e que os tratores antigos sejam então isentados da agricultura familiar e que os novos, então, hoje muitos novos já saem emplacados. Claro que nós não precisamos obrigar o nosso produtor que não usa a via pública em licenciar um trator novo, se ele não usa a via pública. Mas aqueles hoje que usam via pública, muitos já saem com licenciamento. Então nós estamos aguardando, inclusive tem um projeto tramitando já no Congresso, na Câmara dos Deputados, do Alceu Moreira, para esse fim também, a habilitação e uma certa isenção para veículos de agricultura familiar, os mais antigos. Então essa pauta ainda não foi encerrada. Nós já tivemos, assim, em anos passados, contato com as polícias, principalmente a estadual, que dizia para nós que tem muita boa vontade em nos ajudar,
Eu quero deixar esse registro. Inclusive nós promovemos palestras, o que pode, o que não pode, né, em cima da rodovia. E eles nos alertavam dizendo o seguinte, né, que a ideia deles não é fazer o blitz de tratores a partir do dia 1º, né, mas eu acredito que eles querem nos ajudar. E para isso nós temos que mostrar boa vontade de ambos os lados, né. Mas nós sabemos que se acontece alguma infração, algum acidente, a pessoa que hoje não está licenciada ou não tem a categoria hoje da carteira da habilitação, ela estaria comprometida, né? Então a gente sempre alerta o nosso produtor, né? Inclusive aqueles que têm que trafegar mais seguido, para ir inclusive conversar com a polícia estadual, ou que ela possa ajudar nesse meio-dia, o dia que ela precisa transitar na rodovia, que se tenha o cuidado ao anoitecer, que se evite o trânsito de máquinas ao anoitecer, que já consiga sinalizar os caretões ou os equipamentos com as tarjas luminosas que hoje existem, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, essa responsabilidade também, porque o movimento, os carros, os veículos estão aumentando e os nossos tratores também aumentou muito a frota de tratores nos últimos anos, devido ao mais alimento, muitos tratores foram adquiridos e nós precisamos ser responsáveis também, né? Trator é um veículo automotor, mas que nós assim achamos que é um custo a mais para o produtor fazer esse licenciamento. Mas se ele usa muito o trator novo, amanhã ou depois tem que ser emplacado. Mas os tratores antigos nós pedimos assim uma cautela, né, ou que mudem a lei ou que isentem as máquinas da agricultura familiar. De que forma os agricultores estão vendo tudo isso? É mais uma forma de onerar a agricultura familiar, a agricultura no interior do Brasil? De que forma como os agricultores estão recebendo? Eu não sei se seriam mudanças, né, presidente, mas na verdade é um gargalo que vai afunilando. Sim. Então não seriam mudanças porque a carteira C já vem de mais tempo. Emplacamento também. Mas de que forma os agricultores estão vendo essas medidas, essa resolução? Com certeza é mais um custo para nosso produtor, né? Com certeza. Mas nós sabemos também que muitos produtores têm veículo, têm a carteira B, que seria para nós mais do que suficiente para utilizar o trator, né? Para trafegar com o trator. A carteira B, porque muitos também têm carro, têm algum veículo, têm condições básicas de trânsito, de sinalização, de leis. E nós ainda sugerimos que hoje nós conseguimos ofertar gratuitamente um curso de operador de máquinas, né, que de repente seria muito interessante também para o nosso produtor poder fazer, sem custo nenhum. Nós estamos conseguindo ele via sindicato, são 3-4 dias de curso, onde ele aprende assim as questões básicas como operador de máquinas, até que seria muito essencial. Então, claro que ele está vendo isso como mais um custo, mas nós estamos lá fazendo a nossa parte, apostando no projeto de lei que a agricultura familiar é hoje considerado interesse social para o governo também, e que possa sair de repente uma flexibilidade nessa lei, voltando ou melhor, indo para a carteira B, licenciando as máquinas, mas nós não conseguimos resolver porque é uma determinação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que determina a lei para todo o país, para todos os veículos automotores da mesma maneira. Existe hoje, a nível de sindicato ou a nível de CONTRAN, alguma lei ou alguma fórmula, algum levantamento que indique quantos tratores, por exemplo, nós temos nas propriedades de Teutônia hoje, através de algum registro, ou não há esse índice, não há como saber hoje, a nível de sindicato, a nível de CONTRAN, quantos tratores circulam, por exemplo, no Vale do Taquari ou em Teutônia? Há algum registro, algum indicador que estabeleça isso, presidente? Olha, eu acredito que hoje, assim, nós não temos, porque o trator era adquirido, né? Muitos, claro, aqueles novos que foram financiados, até a Emater fez todos os projetos nos últimos 3-4 anos, né? Precisamente desde 2010, quando começou a entrar o Mais Alimento. Então, muitos tratores entraram, né, nessa linha a partir do ano 2010, mas nós sabemos que tem muitos tratores antigos e que são uso exclusivo da propriedade, que não representam risco nenhum para as rodovias, porque eles não trafegam, né? Então a gente sabe que aqui dentro dos bairros o nosso pessoal usa para buscar ração, adubo, né? Então nós temos assim essa compreensão, né, da Brigada Militar e inclusive da estadual, que nós conversamos várias vezes, porque eventualmente um produtor precisa
só atravessar a pista, né? Porque tem área de terra nos dois lados. Mas assim, a gente também recomenda sempre muito cuidado, porque o movimento está aumentando, os veículos estão aqui, e que realmente evitam principalmente essas horas críticas ao anoitecer ou de manhã antes de clarear, né? Que evitem e que conversem, que vão lá na estadual, conversam. Por exemplo, hoje a silagem às vezes é transportada de uma propriedade para outra. Então que conversem com a estadual. Eu acho que ninguém quer a cabeça de ninguém, e nós estamos fazendo a nossa parte via negociação com o CONTRAN, né? Até com o Denatran nós vamos ter uma conversa também essa semana, e para nós podermos chegar a um acordo, ou pelo menos para flexibilizar a lei que existe, já existia sempre desde 2000, não me lembro assim o ano, sempre existiu essa lei, mas que aqui com força de vontade das nossas duas, principalmente da estadual e inclusive nós não temos o problema aqui tanto da federal, mas eu sei que o município de Vila Nova e essas regiões lá, Tabaí, tem produtores que tem dos dois lados, e agora até com a duplicação ficou bastante difícil eles atravessar a rodovia para ir para outro lado, onde eles também têm terra para trabalhar. Muito bem, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com extensão de base para a Westfália, Eliane Brackmann, e a gente espera desdobramentos, então. Nós vamos ter nos próximos dias algum desdobramento em relação a essa função, a partir do dia 1º? Sim, com certeza, até o dia 1º nós temos que ter alguma determinação oficial, tanto do CONTRAN como nós do sindicato também, e aí nós podemos, assim, no final dessa semana, ou no início da outra semana, já chegar com questões bem pontuais, o como nós temos que proceder a partir do dia 1º. O grito da terra estadual acontece em junho, né? Não, o grito também aconteceu essa semana, mas como eu dizia, muitas pautas em aberto que grupos de trabalho vão continuar então negociando. Mas saíram algumas questões favoráveis, claro. O novo plano safra, inclusive, vai ser anunciado dia 5 de junho, não nessa semana, na outra semana, e nós estamos esperando então avanços dentro desse anúncio também que a presidenta vai anunciar no dia 5 para a agricultura familiar. Certo. Dona Eliane, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia e uma boa semana. Eu que agradeço a oportunidade.